Bom dia, povo de Deus. Vou fazer esse pequeno vídeo meditando aqui um texto de Santo Afonso, um texto bem pequeno, tirado de um livro chamado Escola da Perfeição Cristã, que é como se fosse um compêndio de perfeição cristã tirado dos escritos ascéticos, do nosso querido Santo Afonso Maria de Ligório. Olha que interessante essa questão. Tanto na vida espiritual como na vida intelectual, nós sempre vamos ser tentados pelo demônio, pelo mundo e também pela nossa carne, esses três inimigos da alma, esses três inimigos do homem, que vai tentar nos apartar de Deus, nos afastar de Deus. Diante disso, é preciso a gente estar muito atento e pedir a Deus a graça de um autoconhecimento. Esse autoconhecimento não é apenas um autoconhecimento psicológico de nós, não é uma opinião bem balizada sobre nós, não é um psicodiagnóstico, embora isso seja bem interessante, mas não é isso. É um conhecimento iluminado pela luz divina. E para isso nós precisamos nos expor a Deus. Nós precisamos estar em estado de graça, buscarmos a oração de forma contínua, buscar uma vida virtuosa. E para isso nós devemos ter atenção a alguns pontos. Se o orgulho é um dos piores pecados, como fala São Bernardo, a ignorância nos assemelha aos animais e a arrogância nos assemelha aos demônios. E vários outros santos vão falar sobre quão grande é terrível o orgulho, a soberba. Alguns santos colocam como 8 pecados capitais. A soberba seria o pai dos outros 7. Mas o que nós temos já ao longo dos séculos são os 7 pecados capitais. Pecados que geram outros pecados, são cabeças de outros pecados. Então vamos falar um pouquinho aqui como combater o orgulho. Alguns pontos, Como combater algumas armadilhas que o demônio lança sobre nós. Vai falar Santo Afonso. Ainda que, conforme o sobredito, não possamos achar em nós a força necessária para evitar o pecado, mas, exclusivamente na graça de Deus, devemos empregar todo o cuidado em nos tornarmos, por culpa própria, ainda mais fracos do que já somos. O que vai nos tornar mais fracos do que nós já somos? Ele vai dizer daqui a pouco. Certas faltas de que não fazemos conta. Aquilo que nós falamos, O pecadinho. Isso aqui não é pecado grave não é mortal não, é pecadinho. Mas são esses pecadinhos que a gente chama, que na verdade não é pecadinho, é chamado pecado venial, Quando você escutar aquela história, não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Não é por aí não, viu? A doutrina católica, baseada nas escrituras, no magistério, a própria tradição mostra a diferença do pecado venial e do pecado mortal. E todos ofendem a Deus, Claro que, como o próprio nome diz, o pecado mortal de uma forma aonde tira de nós a caridade, nos faz inimigos de Deus. E o pecado venial vai fazendo tantas outras coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Certas faltas de que não fazemos conta podem ser a causa de Deus nos negar a luz sobrenatural. Osés, como assim negar? A gente vai se entregando tanto aos pecados veniais, de forma tão corriqueira, que Deus vai enviando as suas graças para nós vivermos bem a nossa missão particular, a nossa missão comunitária, a nossa missão como um todo. Mas como Deus vai enviando muitas graças, muitas luzes, a luz sobrenatural, e nós nem lutamos para fugir do pecado venial, nos entregamos só porque é um pecado venial, Deus vai negando essas luzes, porque a gente não vai valorizando essas luzes, vai jogando fora, não vai aproveitando. Aí vai continuar, Essa questão de não ligar para as faltas pequenas podem ser a causa de Deus nos negar a luz sobrenatural, tornando-se assim o demônio
mais forte contra nós. Então, quando o demônio se torna mais forte contra nós, não é porque Deus não nos dá as graças, é porque Deus vai nos dando as graças e nós jogamos fora essas graças. Nenhuma tentação, nenhuma prova é dada além das nossas forças. Deus sempre vai nos auxiliar com a força necessária, mas muitas vezes nós não aproveitamos. Aí ele vai dizer, tais faltas são. Vamos observar. Primeiro, o desejo de passar por sábio ou nobre aos olhos do mundo. Alguém que sempre quer ensinar, sempre quer explicar as coisas para mostrar para os outros que é mestre, que é sábio, que é douto. Um orgulho naquilo que conhece. Mas também que é nobre. Nobre assim, é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa santa, ou seja, uma santidade pirateada, aonde eu me acho santo, aonde eu aparento a santidade. Uma nobreza espiritual diante do mundo, mas diante de Deus não tenho essa nobreza porque é apenas máscara. Então, o desejo de passar por sábio ou nobre aos olhos do mundo. A outra coisa, a vaidade no vestir. Ninguém pode usar a modéstia, a elegância, o vestir no geral, né, para chamar a atenção para si, pelas redes sociais ou pessoalmente. Não há problema nenhum em alguém ficar belo, bela, se vestir bem, com sobriedade. Os santos, né, e a igreja sempre nos adverte sobre extrapolar nessa vaidade, ou a pessoa também se vestir de forma muito relaxada, como nós dizemos no Ceará, cebosa, né? Uma forma desleixada. Não. Nenhuma elegância exuberante que mais prevalece a vaidade, e nem um desleixo que nos torna pessoas aporcalhadas. Não, nenhuma das duas coisas. A vaidade no vestir vai nos afastando de Deus, tá certo? A busca de comodidades supérfluas. Hoje, o mundo de hoje nos apresenta mais ainda que no tempo de Santo Afonso, né? A gente quer uma vida muito fácil, muito mole, muito sem esforço, muito sem combate, sem luta nenhuma. A gente quer tudo fácil, tudo na boca, né? Então, quando surge uma cruz, um problema, nós já começamos a estranhar, porque a gente quer as comodidades, as coisas que nos deixam ali em um estado de um prazer contínuo. Outra coisa que, por conta do orgulho, vai acontecendo conosco, né? O costume de se dar por ofendido com qualquer palavra picante ou com a simples falta de atenção. Ou seja, alguém fala qualquer palavra a respeito de mim, quando fala picante, não é no sentido de hoje não, viu? Palavra imoral, não é isso. Alguém falou uma palavra um pouco dura comigo, ou me corrigiu, ou me exortou, né? Vai quase na mesma linha, e eu já fico com raiva, todo armado, indiferente àquela pessoa, né? Ou seja, ninguém pode me ajudar a ser melhor, eu sempre me acho o melhor. Ou com a simples falta de atenção. Se ninguém me deu atenção, então é o fim do mundo, né? Porque as pessoas não me elogiaram, não perceberam que eu fiz bem essa coisa, que eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa que tem a atenção dos outros. Então, uma simples falta de atenção em dado momento gera uma revolta. Isso é muito próprio do nosso orgulho, né? O desejo de agradar a todo mundo, à custa do bem espiritual. Agradar os amigos, os pais, mesmo quando os pais, os amigos, os colegas, ou até mesmo pode ser alguma pessoa que você tem um apreço muito grande, mas você prefere ofender a Deus, ou seja, colocar à custa o bem espiritual em favor de agradar as pessoas. Isso é terrível. Outra coisa que parece uma falta pequena, e que é uma falta pequena, mas que vai nos impedindo de receber as luzes de Cristo, né? As pequenas murmurações. A gente tem a mania de reclamar de tudo, né? Reclamar do calor, da mosca, porque o ônibus está demorando, porque alguém fala alto, porque alguém come rápido,
porque alguém se vestiu mal ou bem, porque não me deram like, porque ninguém me chama para jantar na casa dele ou dela ou almoçar, porque todo mundo me esquece. Ou seja, as pequenas murmurações. Eu sempre digo que a murmuração, ela de fato é um louvor ao encardido. Porque o louvor, ele é uma comporta do céu que se abre, né? O louvor, escancar as portas do céu. A murmuração, pelo contrário, ela atrai maldições. É um louvor encardido, de alguma forma. Então, às vezes a gente se vicia nessas pequenas murmurações, reclamar de tudo mesmo. Um vício, né, da maledicência. Que não quer dizer só falar mal dos outros, mas falar mal das situações. As pequenas aversões contra alguém. Ah, fulano não me entra. Eu não engulo fulano. E nós já isolamos todas as pessoas que nós não temos uma simpatia natural. Às vezes essa pessoa que você tem uma certa aversão, uma não simpatia, uma antipatia, talvez seja aquele que vai ser o grande socorro de Deus na sua vida. Talvez seja uma pessoa muito santa e virtuosa, e a virtude dela denuncia a tua falta de virtude, ou talvez não seja, independente disso. Você não pode alimentar essas pequenas aversões, tá bom? Contra quem quer que seja. Nem você, nem eu, nem ninguém, né? Pequenas mentiras ou caçoadas, as famosas mentirinhas, né? É uma mentirinha. Uma coisa é uma brincadeira. Né? Você falar assim, você zoar às vezes é uma coisa, de forma muito sadia, sóbria. Mas aqui fala, as caçoadas. Tem brincadeira que são deboches, onde nós debochamos do irmão. Que eu me lembro que uma historinha que atribui a São João da Cruz e atribui também a São Tomás de Aquino. Onde fala, os amigos de São Tomás de Aquino falam assim, existe ali tem um boi voando ali. Aí Santo Tomás sai para olhar se o boi está voando e ficam debochando dele, caçoando, né? Você acha que um boi vai voar? E ele fala, eu prefiro pensar que um boi possa voar, uma vaca possa voar, era uma vaca, se eu não me engano, do que um monge mentir. E ele falou isso não com raiva, mas com a verdade, né? Com verdade, com amor, com muita caridade. O tempo perdido em conversas ou curiosidades inúteis. Olha como nós perdemos hoje o nosso tempo com conversas e curiosidades inúteis. O apóstolo Paulo vai falar que nós vamos prestar conta por todas as palavras supérfluas, né? Fúteis que nós soltamos, né? Não é só questão de coisas imorais, não, nem falar mal do outro. Às vezes está conversando bobeira o dia todo, ou pelas redes sociais, ou pessoalmente. E nós devemos saber se as nossas conversas edificam a alma do irmão, edificam a nossa alma, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós pronunciamos, conversamos. Qual a qualidade das nossas amizades, né? É só conversa boba, sem noção. Sempre tem que ter uma malícia no meio. Sempre tem que ter alguém para ser detonado. Isso é triste, né? É vergonhoso. É melhor uma solidão mais santa do que você estar numa vida comunitária, por exemplo, nas redes sociais ou no local, chamando sempre alguém para conversar, para debochar de alguém. E posando de vítima às vezes, né? Às vezes nós fazemos isso. Ainda posamos de vítima. Todo apego às coisas criadas, ou seja, um apego excessivo, né? Isso vai pesar muito na hora da nossa morte. Quando a gente é apegado excessivamente aos parentes. Não é o amor, é o apego, certo? Ao dinheiro, à nossa honra, à nossa glória. Então, na hora da morte, se a gente estiver tão apegado, a gente vai sentir um sofrimento tão grande, porque a gente está tão nessa terra, tão nesse mundo, que a gente não consegue se alegrar porque está indo para o céu. Os santos vão falar que vai ter no purgatório, né? É como se tivesse entre aspas, né? Um compartimento específico para aqueles que desejaram um pouco o céu. Às vezes nós nem temos pecados mortais, buscamos uma vida virtuosa, mas nós desejamos demais estar nessa terra, demais, excessivamente. Claro, para ajudar a salvar as almas,
para fazer missão, apostolado, gastar a vida, isso é dom de Deus, não tem problema. Mas a questão, quando nós não meditamos sobre o céu, não desejamos o céu, o nosso coração não se arde de desejo com estar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a Santíssima Virgem Maria. Meus irmãos, talvez quantos de nós nunca pensamos para valer no céu, só pensamos de forma muito superficial. Isso é vergonhoso, isso é triste para nós, né? Que pessoas de fé somos nós que a gente não consegue ter como fruto da nossa meditação a eternidade. E eu não falo só em questão do medo do inferno, o evitar o inferno, que isso é super necessário, mas eu falo também sobre o céu. Nós falamos pouco sobre o céu, nós meditamos pouco sobre o céu, nós desejamos pouquíssimo o céu. Sempre aquela história, né? Não, quem quer ir para o céu? Aí, claro que é uma brincadeira, né? Sadia. Aí quem quer ir agora? Ninguém quer ir, né? E mesmo sendo uma brincadeira, mas isso é muito, mostra o aspecto da nossa vida espiritual. Lembra que Santa Teresinha, a mãe dela falava sobre a alegria do céu, né? E ela dizia o seguinte, que desejava a morte da mãe dela, porque ela queria a felicidade da mãe dela no céu. Ela criança muito inocente, né? Esse coração sempre de criança que ela teve, mas ela já criança em idade também, dizia que desejava o céu para a mãe dela, que a mãe dela morresse para ver a Deus. Era o desejo de Santa Teresa de Ávila, junto com o irmão, de ainda crianças ir ao encontro dos hereges para que eles próprios, eles como crianças fossem martirizados, né? Ou seja, quero ver a Deus, o desejo de ver o Senhor, e assim a vida dos santos, né? E como está o nosso desejo pelo céu? Aí vai falar Santo Afonso aqui. Todo apego às coisas criadas, toda satisfação do amor próprio, podem oferecer aos nossos inimigos ocasião, ao nosso inimigo, né, o demônio, para nos precipitar no abismo. Estas faltas, cometidas com deliberação, nos roubarão, pelo menos, os socorros abundantes do Senhor, que nos preservam, sem dúvida alguma, da queda no pecado. Então, uma pequena meditação para nossa manhã, tá bom? Quem souber compartilhar aí, compartilha com os amigos. Um abraço para todos. Nossa amiga aí, Kelvin Marques, né? Nosso amigo Júlio Maria, obrigado aí pela estar acompanhando.